Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a ética da meritocracia dentro de uma economia liberal e até mesmo neoliberal. Antes de tudo, é importante destacar que boa parte do que eu vou falar aqui é difícil de aplicar no Brasil, porque o Brasil não é e nunca foi um país realmente liberal ou neoliberal. Há divergências entre os economistas, mas, em resumo, o nosso sistema econômico pode ser chamado de capitalismo de Estado ou capitalismo corporativista. Na prática, isso significa que a nossa economia é muito estatista, com traços de corporativismo e patrimonialismo. E, pessoalmente, eu ainda vejo um toque de mercantilismo, considerando as várias reservas de mercado, formais e informais, que temos por aqui. Uma vez entendido isso, vamos ver como funciona a meritocracia dentro de um sistema econômico liberal ou neoliberal. Mas, para isso, é importante compreender algo essencial. Antes de o capitalismo ser um sistema econômico, ele foi uma filosofia de vida, uma ética e uma moral. Esse sistema nasceu de algumas das ramificações da Reforma Protestante. Como mostra Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o protestantismo, ao enfatizar o trabalho individual como vocação e a responsabilidade pessoal diante de Deus, criou uma ética racional do trabalho. Essa mentalidade valorizava a disciplina, a poupança, o lucro responsável e a responsabilidade individual. Elementos que formaram a base cultural do capitalismo inglês, holandês e americano. Em outras palavras, na filosofia capitalista, principalmente na liberal, a pessoa deve se dedicar ao máximo naquilo que faz e viver com responsabilidade. Ou seja, deve trabalhar duro e gastar com prudência, seja reinvestindo em algo produtivo, seja guardando por segurança. E aí vem a grande pergunta. Ramsés, onde entra a meritocracia nessa equação? Se você prestou atenção, já deve ter percebido. Mas, se não, eu te explico. Na filosofia capitalista, o que importa não são os resultados, mas o esforço. Se você trabalha o máximo que pode e vive com responsabilidade, você já cumpriu o seu dever moral. Não importa se você tem ou não uma mansão ou um carrão. E por que essa filosofia é melhor do que a que temos hoje? Porque hoje em dia a moralidade do indivíduo é medida pelas conquistas e não pelo esforço. Isso gera distorções. Pessoas que vivem com honestidade e trabalham duro muitas vezes têm menos conquistas do que criminosos ou aproveitadores que vivem sem esforço e sem caráter. Outra distorção está na desigualdade inicial entre as pessoas. E sim, na filosofia capitalista não existe utopia. Isso é coisa de marxista. Dois indivíduos podem sim começar de pontos completamente diferentes. Assim, um filho de pais pobres e sem influência pode conquistar menos do que o filho de pais ricos e poderosos. E isso não tira o mérito de nenhum dos dois. Para entender melhor, vamos a dois exemplos práticos. O primeiro é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele nasceu em 1810, no Rio Grande do Sul. Sua família não era rica, mas tinha algo raro para a época: posses, terras e uma mãe que o ensinou a ler e escrever. Quando o pai morreu, ele foi mandado para o Rio de Janeiro ainda adolescente, para trabalhar como caixeiro, um dos trabalhos mais duros do comércio. Trabalhava de domingo a domingo, dormia pouco e estudava nos intervalos. Ele teve contato com a filosofia inglesa e passou a entender o trabalho como um dever moral. Mesmo vivendo em uma sociedade escravocrata, onde o trabalho manual era visto como algo vergonhoso, ele entendeu o valor do esforço e da meritocracia. Com disciplina, fé e dedicação, tornou-se um dos maiores empreendedores do século XIX. Criou estaleiros, ferrovias e bancos. Chegou a ter mais dinheiro que a própria coroa brasileira e influenciava a economia de vários países da região. Mas pense comigo, ele viveu em uma época de escravidão. E se tivesse nascido como um homem negro escravizado? E se sua mãe não o tivesse ensinado a ler e escrever?
E se seu tio, que era mercador, não tivesse lhe dado uma oportunidade que só era oferecida a portugueses? Percebe? Existiram fatores que o ajudaram, mas isso não tira o mérito do que ele construiu. Agora vamos ao segundo exemplo. Este homem não teve a mesma importância nem alcançou as mesmas façanhas que o barão. Mas, quando olhamos de onde ele partiu, entendemos que o mérito é o mesmo. Eu estou falando de Luiz Gama, de São Paulo. Nascido em 1830, filho de uma mulher africana escravizada, foi vendido como escravo pelo próprio pai. Conseguiu comprar a própria liberdade, se educou sozinho e se tornou advogado autodidata, libertando mais de 500 escravos nos tribunais. Apesar de haver controvérsias históricas, é atribuída a ele a famosa frase: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa." Então veja, temos duas figuras históricas. A primeira, um dos maiores empresários do Império. A segunda, um homem liberto que usou sua inteligência para libertar outros. O ponto de partida de cada um era completamente diferente, mas os méritos são iguais, porque ambos fizeram o máximo dentro da realidade em que estavam. O barão trouxe a primeira ferrovia para o Brasil, criou fábricas, gerou empregos e impactou milhões de pessoas. E Luiz Gama libertou centenas de escravos, centenas de vidas e destinos transformados. Ambos viveram com propósito, esforço e responsabilidade moral. Agora que você entendeu a verdadeira ética da meritocracia capitalista, podemos acrescentar mais um princípio importante: o da mordomia cristã. Tudo o que temos vem de Deus, e Ele nos pedirá contas do que fizermos com isso, como ensina Jesus na parábola do administrador infiel, em Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 12. John Wesley resumia isso dizendo: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. Ou seja, quanto mais você tem, mais deve contribuir para a sociedade. E Max Weber explicou que o protestantismo valorizou o trabalho e o lucro, mas também impôs a obrigação moral de usar os bens de forma responsável e não para ostentação. Depois de tudo isso, talvez você me pergunte: Ramsés, como defensor do capitalismo liberal, você acredita na meritocracia? E eu te respondo: claro que sim. Mas aí vem a segunda pergunta. Você acha que um filho de mãe solteira, negro, nascido numa comunidade carente, tem as mesmas chances que o menino branco nascido no Leblon? A resposta é: não, não tem. Mas a meritocracia não é sobre quem chega mais longe, e sim sobre quem faz o melhor com o que tem. O problema é que o conceito de vencer na vida foi distorcido ao longo da história. Antes, vencer era ter honra, trabalhar duro, cuidar da família e andar no caminho de Deus. Hoje, vencer virou ter mansão e comprar Ferrari. Se você tem condições de comprar uma Ferrari, tudo bem. Se o seu pai é rico, tudo bem. Mas não pense que isso é mérito moral. Se você nasceu em berço de ouro, então eu espero mais de você. Espero que se torne um grande empresário, que gere empregos, que melhore a vida das pessoas. Agora, se você nasceu preto e pobre, numa favela, eu não espero que você seja bilionário. Se você conseguir, parabéns. Mas esse não é o seu dever moral. Se você vive numa realidade dura e, mesmo assim, não entra no crime, trabalha, compra suas coisas com honestidade, casa, respeita e honra sua esposa, cuida dos filhos e ensina a eles o caminho de Deus, você já é um vencedor. Não importa se você financiou seu apartamento em 30 anos, não importa se você anda de golzinho ou de Uno, se você conseguiu fazer o melhor que pôde e deu à sua família uma vida digna, você venceu. Então é isso, pessoal.
Espero que todos tenham entendido a verdadeira ética da meritocracia. Deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.